Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos falar da rodada do fim de semana, o que aconteceu nos jogos aqui envolvendo os mineiros. Vamos começar o jogo desse domingo, Pouso Alegre e Cruzeiro. Léo Figueiredo, você comentou o jogo, o Cruzeiro venceu por 2-0. Queria sua análise sobre esse jogo e a importância num contexto de uma semana difícil para o Cruzeiro. O resultado importava sim, Cirilo. O Cruzeiro precisava dar uma apagada, dar uma esquecida na eliminação. Ela ainda vai doer, uma cicatriz que vai ficar bastante tempo, porque foi um resultado vexatório contra o Souza. Mas o Cruzeiro controlou o jogo todo contra o Pouso Alegre, tomou um sustinho nos primeiros lances da partida, quando o Gabriel foi lançado uma bola, e aí num momento que houve uma certa oscilação entre Marlon e o João ali na marcação. Uma coisa boa, já que foi o João Marcelo começando como titular, né? Então parece que o João Marcelo conseguiu convencer o Larcamón de uma situação que a própria torcida do Cruzeiro já pedia, né? O João Marcelo é mais zagueiro do que o Neres, ele começou como titular, mas depois o Cruzeiro controlou, muito calor em Uberlândia, então o jogo não teve um ritmo alucinante, não foi um jogo muito rápido. E o Cruzeiro tinha dificuldades porque para enfrentar uma retranca, e o Pousão estava com todo mundo marcando atrás da linha do meio campo, você precisa de velocidade, de movimentação, de toques mais rápidos para mexer a defesa do adversário. Só que o Cruzeiro, mesmo sem acelerar tanto, o Cruzeiro foi inteligente e soube mexer a defesa do Pouso Alegre. O Larcamón, numa situação que não é a primeira vez, já havia acontecido contra o Patrocinense, ele abriu mão do Marlon para fazer a saída com os 3 jogadores ali. O Marlon jogou como um lateral, quase como um ala, ele espetado lá na frente o tempo todo com o William. E a temporada do William começou tão boa quanto foi a do ano passado, né? O William tem, dos 13 gols, são 13 gols que o Cruzeiro tem no campeonato, acho 4 ou 5 assistências do William. Dos gols do Dineno, 3 assistências do William. Então, a formação do Larcamón de utilizar o William mais avançado potencializa muito um jogador que tem muita qualidade para atacar. Os cruzamentos do William são sempre muito bons. E sai, inclusive, um gol de um lateral para o outro, o primeiro do Marlon para o William e depois o William no cruzamento para o Dineno. No segundo tempo, o Cruzeiro poderia ter feito 3, 4, 5, Matheus Pereira perdeu o pênalti, bateu muito mal o pênalti, Matheus Pereira. Depois perdeu um gol pior ainda do que o pênalti, na pequena área. O Cruzeiro poderia ter feito um placar maior, mas conseguiu controlar o jogo, deu oportunidade para o Larcamón de promover estreias. O Vidalba entrou, o Cifuentes entrou, e acho que o Cifuentes é um jogador que vai entrar no time do Cruzeiro. Se o Lucas Silva continuar não entregando, porque o Lucas Silva não começou bem o ano. O Lucas foi fundamental no ano passado para que o Cruzeiro não caísse, para que o Cruzeiro tivesse uma certa tranquilidade ali na última rodada. O Lucas jogou muito bem ano passado, mas esse ano ele não está conseguindo. O Cifuentes talvez seja uma boa opção para o Larcamón no meio campo. Vamos avançar para isso, para questões de possíveis alterações. Ô Romano, eu tenho a impressão, e por isso eu faço a defesa ao Larcamón, que ele está utilizando de fato esse começo de temporada para observar situações. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque ele botou o Palácio no começo, o Palácio foi mal, nunca mais voltou. Sim. Ele colocou para esse lado direito de ataque o Robert, insistiu com o Robert, depois o Robert teve lesão, depois ele perdeu espaço e está tentando agora o Rafael Elias. Então é uma situação que ele identificou que é um problema e está mudando, está mexendo. Na zaga, muito se falou quanto ao Neres, ele deu oportunidades ao Neres, deu sequência ao Neres e agora o Neres foi para a reserva, observando os erros recentes dele. Eu tendo a perceber que o Larcamón está, de fato, utilizando essas primeiras semanas de temporada, que são primeiras semanas de temporada, para observar, fazer o seu diagnóstico e melhorar situações. Dentro do que ele tem feito e nesse ponto da temporada, após 8 jogos, 7 do Mineiro e a Copa do Brasil. Como se avalia o desempenho coletivo do Cruzeiro e o que pode ser melhorado pelo técnico? Olha, primeiro que ele está conhecendo o futebol brasileiro. A gente tem que dar também esse desconto. Ele está conhecendo o futebol brasileiro, conhecendo mais a fundo o elenco do Cruzeiro. Ele tem uma ideia muito clara de como ele gosta das equipes dele atuando. E dentro disso, ele está tentando pensar. Você vai lembrar que teve umas 2 ou 3 rodadas atrás que ele deu uma entrevista falando que, enquanto não se buscam os reforços, ele ia tentar, dentro do próprio elenco do Cruzeiro, achar essas peças para poder fazer o time jogar da forma que ele imagina. Eu já vejo uma evolução no Cruzeiro. O Léo destacou bem. Não só o William pelo lado direito, o William funciona até como um armador pelo lado direito, pela qualidade que tem. Ele estava utilizando o Marlon como um zagueiro, fechando o Marlon. Agora ele já liberou um pouco mais o Marlon sendo
aquele Marlon que a gente viu, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, dando mais liberdade ao Marlon, que é a principal característica dele. Na zaga, ele ainda está tentando, porque ele gosta de um zagueiro construtor. Ele ainda não teve esse zagueiro construtor, ele está buscando esse zagueiro. Eu não acho que o Zé Ivaldo é esse cara, não. Ah, o Zé Ivaldo é 880, né? O Zé Ivaldo faz jogada de Mané e depois faz jogada mas eu acho, de Pelé. Eu acho que o Zé Ivaldo, e o Simões destaca isso aqui muito, o Zé Ivaldo, às vezes, ele peca pelo excesso de vontade, Mas tudo. justamente, 880. Mas tecnicamente, cara, eu acho que ele entrega. E teve uma jogada que o Cruzeiro fez 2 vezes contra o Pouso Alegre, que já parece ser treinada. O Cruzeiro atrair toda a marcação para o lado esquerdo para deixar o Zé Ivaldo livre na intermediária para bater no gol. E ele, inclusive, carimbou o travessão. Ele chuta muito bem de longe. Então, eu acho que ele já encontrou algumas respostas. E para fazer justiça com a ponta direita, né, a meia direita, onde jogou o Rafael Papagaio, não jogou bem, mas também não jogou mal, não participou algumas vezes do jogo. Só que o Robert, que não vinha bem na direita, entrou no lado esquerdo dessa vez, no lugar do Arthur Gomes, e jogou bem. Ele entrou bem ali, quase fez gol, entrou rabiscando, driblando. Então, eu acho que o Larcamón, essa posição ali, ele ainda não encontrou. Quem vai ser o atacante pelo lado direito. Eu acho até que se ele quiser dar uma invertida e utilizar um jogador mais agudo pelo lado esquerdo, tem um menino que jogou muito bem por essa função, esse lado do campo, que é o Vitinho. O Vitinho consegue fazer esse lado do campo, lado esquerdo ali. Teve no banco fim de semana de novo. Teve no banco. Ainda não teve oportunidade. Mas eu digo com relação a zagueiro construtor, que o lado mais forte do Cruzeiro pode ser o esquerdo. O que ele está tentando encontrar são zagueiros que saibam sair jogando. Zagueiros que podem aparecer. Foi assim, no México ele fez isso. Ele conseguiu trabalhar. Na falta esse outro ladozinho ali esquerdo. Mas lá na frente, o Dineno, por exemplo, é um jogador que precisa ser municiado. O Dineno é um cara, se você pegar e analisar, o Léo assistiu, também assisti jogos, até para entender um pouco do Larcamón, jogos no mexicano, eram os alas e os pontas mandando bola para a área para ele. E aí ele passou um período sem marcar justamente por isso, ele ficou isoladão lá na frente. Ele tentava sair para buscar, encostar um pouco no Matheus, por quê? Você vai se lembrar, um jogo treino contra o Itabirito, o primeiro gol marcado pelo Cruzeiro do Dineno foi uma jogada do Matheus Pereira pela esquerda que faz o cruzamento. No jogo seguinte, essa jogada se repetiu. Repetiu, contra o Vila. Só que a galera já percebeu. A galera já fechou isso aí. Então fica mais difícil pro Dineno. Quando tem essa liberdade, igual foi o cruzamento do William, a cabeçada dele, então, eu acho que esse ajuste meio campo pra frente é que ele tá tentando encontrar. E eu concordo com o Léo. O Lucas não tá conseguindo entregar. E sobre o... Perdão. E ele perdeu o Japa, que poderia jogar ali. Eu acho que o Japa pede passagem para ter mais minutos para jogar. O Japa traz tudo de bom ali. Ele é bom jogador, ele tá num bom momento, ele é da base, ele é valioso, então ele tem todos os motivos para entrar no time para jogar. Eu só queria pontuar sobre o Dineno, porque no ano passado o Gilberto fez mais de 30 jogos, participou, né, de 30 jogos aí, são os números que tem oficiais aí e tal. O Gilberto fez 6 gols. Ele fez gol em 3 jogos ano passado. O Dineno No Vila ele marcou a maioria. Acho que 3. Fez 3 contra o Vila, fez 2 no Brasileiro. No clássico. O Dineno já tem 4 gols. Mas é no Campeonato Mineiro. Mas diferentemente do que a gente via no ano passado, o Cruzeiro tem centroavante esse ano. O Cruzeiro tem um centroavante. Aquela bola que o William fazia, os cruzamentos do William são qualquer coisa. Que o William põe na cabeça e que ele vem se jogando na bola e cabeceia forte. Aquela bola no ano passado, ela passava na área. Ela chegava lá do outro lado. Ela passava. Então, o Cruzeiro tem um centroavante. O que o Larcamón precisa agora é encontrar mais uma peça, porque ele já tem o Arthur Gomes, está evoluindo. O Matheus Pereira perdeu o pênalti, mas o Matheus Pereira é muito bom de bola. Falta esse lado direito que já funciona com o William. Falta quem é o companheiro do William ali pelo lado direito. E eu acho que o Larcamón ainda não colocou um cara que não tem a habilidade dos atacantes que ele coloca, poder de finalização, mas é o Ramiro. Eu gostaria de ver o Ramiro fazendo essa função de lado direito. O Cruzeiro ganharia na marcação e o Cruzeiro poderia acionar e dar mais liberdade ainda para o William, porque o Ramiro é volante, cara, ele marca bem. Ou o Ramiro ou o próprio Cifuentes, eu testaria nessa função. Boa, vamos falar Até porque o Vital também poderia fazer essa função pelo lado direito. Ganhou minutos ontem o Vital de novo, né? E perdeu um gol na cara. Perdeu um gol na cara.